lamentei por não tomar nenhuma dose. Não tomei nenhuma, é um direito meu. E eu lembro muito bem que foi na época das eleições, quando eu fui fazer o meu título de eleitor pela primeira vez, eu nunca tinha votado, né? Fui fazer o meu primeiro título, eu tinha feito 18 anos, 19, eu acho, eu não fiz quando eu fiz 18, acho que eu fiz quando eu fiz 19, enfim, não lembro. Fui fazer meu título, cheguei na porta do cartório eleitoral, fica aqui próximo à minha casa, entrei, quando eu fui pegar a senha para ser atendido, o rapaz veio para mim e falou, a gente está precisando do seu comprovante de vacina? Eu falei, não, eu não tenho. Ah, então você não vai poder fazer, vai ter que fazer pelo site. Resultado, nem biometria eu tenho até hoje, porque o cartório daqui não quis pegar de quem não tinha vacina. Me impediram de fazer o meu título de forma fácil lá com eles. Eu tive que me virar sozinha em casa. Se eu sou uma idosa, como é que eu vou fazer o meu título pela internet sozinha, né? Mas, enfim, considerando todos esses absurdos que foram feitos, e que agora a AstraZeneca vem como quem não quer nada, e diz, então, na verdade, a nossa vacina causava trombose mesmo, a gente vai parar de vender, tá? Se fosse realmente um efeito tão raro, ela não teria saído do mercado, certo? Se fosse algo tão raro assim. Até porque eu sempre cito a vacina da febre amarela como exemplo. Pessoas que têm alergia a ovo não podem usar a vacina da febre amarela, porque essa sim tem um efeito colateral raro, que só atinge pessoas com alergia a ovo. A vacina da febre amarela continua circulando por aí. Então, se essa história da trombose fosse realmente tão rara, ela não estava saindo de circulação. Agora, o que eu quero passar para a Adriles é, pessoas foram inclusas em inquéritos, pessoas foram convocadas a depor em CPIs como se fossem criminosas por terem dito coisas que hoje a mídia assume como se nada tivesse acontecido. Vamos lá, vamos ser justos e equânimes. Vamos dar a voz à AstraZeneca. A AstraZeneca diz que há, sim, efeitos adversos como trombose, como o Bolsonaro disse, só que numa ínfima escala que não gera nenhum tipo de risco maior à população vacinada, né? Mas aí a gente se pergunta. O meu comentário vai ser todo de questões. Por que eles estão tirando? Eles estão dizendo que a vacina está defasada. Então estava defasada há muito tempo, as outras não estão defasadas, as outras estão mais avançadas, ou eventualmente as vacinas não servem mais para nada, não sei, porque ou criou-se uma imunidade de rebanho, que era uma palavra proibida de dizer naquela época, né? A gente não sabe se as vacinas reduziram, e mais uma vez eu faço outro questionamento, reduziram a taxa de contágio, por quê? Eu conheço gente, eu tomei, tá, Duda? Eu tomei 2 doses de vacina da Pfizer. Agora, a gente conhece gente que tomou 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 doses de vacina e continuou recebendo e distribuindo o vírus. A gente sabe disso. Antes, era uma narrativa, 2 doses basta. Você lembra do Dória falando? É mentira que existe a possibilidade de terceira dose. Tem gente que tomou 5, 6, 7 e ainda assim se infectou da doença. Aí mudou-se a narrativa novamente porque a vacina não impediu o contágio, mas arrefecia os sintomas. Arrefecia? Eu conheço gente que morreu que tomou vacina. Entendeu? É pouca gente, mas morreu, tomou vacina. Não sei se por causa da vacina ou por causa do coronavírus. Então, são perguntas que a gente faz. O que a gente queria, e o que eu queria desde então na Jovem Pan, e a Jovem Pan, uma das razões dela tá sendo processada no inquérito por fake news, é por conta da vacina, que agora está mudando totalmente a narrativa, era que houvesse mais investigação. Não é que eu descreia da ciência, mas o que foi feito à época da pandemia não pode ser chamado de ciência. A gente que pesquisou, e eu que falei durante 1, 2 anos, direto, no meio da pandemia, você acaba virando uma espécie de expert no assunto, né? A gente sabe que uma vacina eficiente demora de 5 a 10 anos para ser feita. Essa foi feita a toque de caixa. Drilis, mas eventualmente a ciência avançou e havia um esforço. Tá! Durante 1 ano foi feita a vacina, menos de 1 ano foram feitas as vacinas, e essas vacinas foram distribuídas e obrigatórias para você entrar em lugares, para você estabelecer seu direito de ir e vir, para você trabalhar, uma série de coisas assim. Agora, essa obrigatoriedade, a gente não sabe em que medida possa ter causado efeito adverso nas pessoas. Por quê? Porque toda sorte de investigação foi proibida, foi tolhida, foi limitada, entendeu? Se você criticava, não é que se você era anti-vax, se você contestava a eficácia de uma vacina, por exemplo, a vacina não está eliminando a possibilidade de contágio. Não eliminou. Foi provado que não eliminou nada. Milhares de vacinados foram contagiados e espalharam vírus. Então, quando você dizia uma coisa simples, que você via com os olhos, e a ciência se estabelece pela experiência, a ciência se estabelece pela experiência,
pela contestação, pela valoração, pelo cálculo, enfim, e nada disso, e pela investigação de efeitos adversos, nada disso foi feito. Parecia que era um produto milagroso que eventualmente estava salvando a humanidade. E se você não tomasse, você era um genocida, como chamaram o Bolsonaro. O que o Bolsonaro falou? Existem cálculos da vacina AstraZeneca que causam trombose. Agora tem pesquisas que falam que, eventualmente, ainda que minimamente, causam trombose. Que seja minimamente. Vamos dar de garantido a palavra da AstraZeneca. Mas, se a AstraZeneca foi feita para um idoso de mais de 70, 80 anos de idade, que tinha um certo receio de tomar a vacina, e receio desse efeito adverso, uma pessoa que tinha, sei lá, diabetes, problemas pulmonares, qualquer doença nesse sentido, e a gente percebe que 90% das pessoas que morreram de Covid já estavam com doenças graves. O índice de mortalidade não aumentou no Brasil e no mundo. Então tem uma série de questões aí que a gente pode dizer, a gente pode contestar. Hoje, a gente pode minimamente, tá? Contestar. Não pode falar tudo. Mas na época você não podia falar nada. Nada. Então, se, sei lá, teve alguém com efeito adverso de trombose, de morte súbita, a gente não vai saber nunca. Então, a gente fica na dúvida. Era ciência ou interesse pecuniário de uma indústria farmacêutica? Era ciência ou interesse globalista de entidades supranacionais como o OMS que queriam controlar o mundo para além das soberanias nacionais? O meu comentário é todo de dúvidas. Essas dúvidas que eu coloquei aqui, Eduarda Campobiano, se eu colocasse a época no meio do auge da vacinação, eu era chamado de quê? Genocida e negacionista. Agora a realidade está vindo à tona. Sutilmente vindo à tona. Eu só queria informações, eu só queria investigar, eu só queria jornalismo. Isso não foi feito na época da pandemia. De forma alguma. Bom, pessoal,